razão, né? E para o visitante é sempre uma questão complicada, né? Aonde comemorar? Como comemorar? Aconteceu no jogo do Bahia. Exato. Bahia e Vitória agora. Bahia e Vitória. Ótimo, eu ia recorrer a esse exemplo, né? Então, Barradão. O Bahia é campeão no Barradão. Cara, quase que não dá para comemorar o título. Né? Então, é uma questão também que é curioso. A torcida única vem para aumentar a segurança, será? Acho que ela traz talvez mais insegurança. Até porque é quase que proibitivo o visitante vencer, né? E faz parte você vencer na casa do adversário. E esse é outro aspecto da tensão desse jogo de hoje, né? Só com a torcida do Corinthians, talvez até recorde de público na Neoquímica Arena. Mas foram vários obstáculos que o Palmeiras, que é um time tricampeão estadual, precisa superar para ser campeão na casa do adversário. Esse formato acabou reforçando o mando de campo, né, o da torcida única. Nos clássicos paulistas é inevitável, mesmo que a lembrança aí de 2018 ela venha, mas normalmente o time mandante tem vantagem e o Corinthians venceu a primeira partida como visitante, agora tem tudo para ganhar, mas vamos ver, vamos sentir sobretudo o início do jogo, como os times vão se comportar. A galera está mandando mensagem aqui sobre essa questão da torcida única. O Nunes Silva fala que a torcida única é uma aberração. E o Marcelo Cavalcante fala, assina embaixo que você escreveu, Casão, que a segurança melhore, né? Eu também tenho dúvida se melhora a segurança, porque cria um clima de intolerância tal que você começa a olhar o adversário como se fosse um inimigo que você tem que matar, já que o cara não pode estar lá, o cara não pode estar no seu ambiente, é um negócio... E aí, fora não poder ter bandeira, né? Alguém falou uma vez, e é muito verdade, não sei se foi você, Arnaldo, cunhou a frase... Arquibancada em São Paulo é o cemitério do futebol. Não pode nada. Paulista é o não pode bebida alcoólica, não pode bandeira, não pode torcida única, não pode torcida rival, não pode tudo não pode. Exato. Fala, Casão. Então, tem um outro lado que a gente tem que ver, que é um lado mais do direito emocional de um torcedor. Cara, o torcedor tem o direito de ver o time dele onde o time dele jogar. Perfeito. O torcedor tem o direito de ir no estádio do adversário torcer pelo time dele numa final de campeonato. Quer dizer que o futebol de São Paulo fez uma coisa inédita na história da humanidade. Você não tem o direito emocional de ir ver seu time jogar uma final de campeonato no campo do adversário. Isso. Perfeito. É uma nova lei. Isso. É uma nova lei. Isso. É cercear o direito do cara de estar em um lugar. Aqui você não pode. Você não pode entrar aqui. Para mim, é um lugar que não é público, mas é como se fosse, porque é uma arena de entretenimento, de esporte. Você não pode adentrar. É um negócio, para mim, bizarro, inacreditável e basicamente serve para esses caras que criam essas coisas daqui a pouco virar deputado, político e se dá bem. Né? Basicamente é isso. Ideias, soluções fáceis para problemas complexos, né? Como a gente diz. Olha, o Abel Ferreira, ele vai tentar a sua 11ª taça contra um rival inédito em decisões. Ele foi campeão ou vice em 16 campeonatos desde que ele chegou. Nada mal, hein? Ele está aqui há 4 anos, 4 para 5 anos. Espetacular o desempenho. São 16 campeonatos que o Abel já disputou. Essa vai ser a 17ª disputa dele por um título do clube diante de um rival inédito. Ele já foi campeão diante do Santos, do São Paulo, além de taças contra o Flamengo, o Grêmio, Atlético Paranaense, Internacional e Água Santa. E perdeu para o Flamengo, para o São Paulo, para o Botafogo, para o Defensa e Justiça e também para o Chelsea na final lá do Mundial. E o Corinthians tem o técnico uma situação inédita. Ele decide fora de casa em desvantagem no placar, né, nesse jogo contra o Corinthians, né? Depois de ter perdido em casa a situação atual do Abel. A única vez que o Palmeiras fez um segundo jogo de final fora de casa foi em 2021 contra o São Paulo, no meio da pandemia, sem torcida, e o Palmeiras perdeu no Morumbi depois de empatar em casa. Enfim, é um cenário completamente inédito pro Abel, né? Adversário novo, circunstância nova, torcida contra, é tudo muito diferente do que o Abel já encontrou. Desde que o Abel chegou e disputou os paulistas pelo Palmeiras, né? O time de melhor campanha que decidiu o campeonato em casa foi campeão. E dessa vez é o Corinthians que fez a melhor campanha e vai decidir em casa. Então, inclusive quando ele perdeu do São Paulo, mesmo sem torcida, se lembrou bem, era a época da pandemia, o São Paulo fez a melhor campanha
fez o último jogo no Morumbi e foi campeão. Nos outros 3 anos, esse tricampeonato, o Palmeiras fez a melhor campanha e decidiu em casa. Curiosamente, né, Tironi? De novo, uma semelhança em relação aos 3 últimos anos de conquista do Palmeiras do Abel, no Paulista. O Palmeiras perde o primeiro jogo da final, né? Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Água Santa, perdeu para o Santos, agora perdeu para o Corinthians. O problema é que nas outras 3 vezes, a volta, a decisão, o Palmeiras fazia na sua casa. Agora o Palmeiras vai ter que ganhar fora da sua casa, né? Então, é tudo isso. Depois a gente entra nos méritos, nas questões dos elencos, dos times, das possibilidades táticas, mas esse formato de campeonato, e o Abel sabe bem, porque viveu isso agora, vive isso pela 5ª vez seguida, normalmente quem faz a melhor campanha e decide em casa ganha. A história recente mostra isso. Então ele vai ter que contrariar muito dessa sina que assola o Paulistão para ganhar o Tetra fora de casa dessa vez. Aí na sua tela você está vendo os títulos e os vice-campeonatos conquistados pelo Abel Ferreira no Palmeiras. Casão, situação inédita para o Abel. Eu queria saber quantas vezes o time de adversário foi campeão na casa, fora de casa, no Campeonato Paulista, desde quando começou essas finais de torcida única. Desde a primeira torcida única. Porque, assim, já na estatística do Abel, a gente já vê que é uma coisa difícil. Não é uma coisa simples, né? Então, vai entrar naquela tese que o Arnaldo acabou de falar, que desequilibra completamente uma final de campeonato, né? O time que joga em casa a segunda tem total favoritismo, independentemente do resultado da primeira partida. A não ser que tome 3-0, 4-0, essas coisas todas. Mas, normalmente, o time que joga em casa a segunda vem ser campeão. E, assim, esse aí é um novo cenário do futebol paulista, um cenário criado que, para mim, não é atrativo, sabe? Porque você já vai sabendo, mais ou menos, não sabendo o resultado, mas a tendência do que pode acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o campeonato, a final, fosse como era antigamente, tivesse sido como era antigamente. O primeiro jogo no Morumbi, mando do Palmeiras, 1-0 Corinthians. Hoje, segundo jogo no Morumbi, mando de jogo do Corinthians, torcida pode entrar normal e tal. O Corinthians teria esse favoritismo todo contra o Palmeiras, se fosse como era antigamente? Não, Eu acho que não. Eu acho que o equilíbrio seria muito maior. Nós estaríamos aqui discutindo assim. Pô, tá bem aberto essa final. Pô, sabe, é igual, não tem favoritismo. Hoje o favoritismo do Corinthians é maior porque joga em casa a segunda do que pela vitória de 1-0 no Allianz Parque. Uhum. Perfeito. Não é aquele resultado lá no Allianz Parque que está dando para o Corinthians esse favoritismo todo que nós estamos conversando aqui. Porque é um adversário rival, é histórico, é um Corinthians e Palmeiras, nunca teve favoritismo tão gigantesco ou tão fácil de apontar como é ultimamente nesses jogos de torcida única, né? Então o Corinthians é favorito, o Corinthians tem um time muito bom, venceu lá por 1-0, então a vitória de 1-0 lá coloca uns 40% de favoritismo para o Corinthians, os outros 60% é porque joga em casa. Eu não gosto disso, eu acho que tira a emoção de uma final de campeonato. Mais um adendo àquela discussão de torcida única, né? O número que você pediu, Casão, é desde torcida única. A torcida única começou em 2016. Desde então, só o Corinthians conseguiu ser campeão fora de casa. Isso. Foi justamente em 18, quando foi campeão diante do Palmeiras, fora de casa. Foi a única vez. Sempre com torcida única, o time não conseguiu fazer o que o Palmeiras tem que fazer hoje. E o Palmeiras vai tentar também outra coisa inédita, que é ser tetracampeão paulista. E só teve um tetra na história até hoje, que foi na era amadora. O paulistano venceu os campeonatos de 16, 17, 18 e 19. Desde então, o campeonato teve um time jogando pelo tetra 8 vezes. E o Corinthians foi quem mais vezes
chegou na condição de tricampeão e acabou sem o título. Foram 4 tricampeonatos do Timão, seguido do Santos, que foi tri em 3 oportunidades. E o maior estraga-prazeres dos clubes que buscavam o tetra foi justamente o Palmeiras, que hoje tenta ser o tetra dessa vez, ainda como Palestra Itália. Ele impediu o tetra do Corinthians em 1940, depois, já como Palmeiras, impediu o tetra do Santos em 62 e voltou a impedir o tetra do Corinthians em 2020. Então, o Palmeiras é o maior estraga-prazeres e hoje está nessa condição. Tá aí os números aí, as telas do Palmeiras. O Corinthians foi campeão em 22, 23, 24 e São Bento em 25. Campeão 28, 29 e 30. O São Paulo campeão em 31. Depois o Palmeiras, nos tempos de Palestra, tricampeão em 32, 33 e 34. O Santos foi campeão em 35 e por aí vai. Tem todos os números de quem impediu mais tetra. Então o Palmeiras está numa situação quase que ele é a vidraça dessa vez, vamos dizer, para ter o seu tetra impedido. Bom,